Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aconteceu um pequeno imprevisto e se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem perguntar que eu explico. Eu comecei a fazer a ministração, a escrever, e aí fui atender uma cliente e esqueci minhas coisas tudo, Bíblia na casa dela. E aí consegui pegar hoje. Então, que vocês entenderem. Aleluia, Jesus. Eu sempre falo que as coisas que eu tenho escrito há pouco mais de 2 anos é o que eu tenho vivido. É o que eu tenho, as experiências que eu tenho vivido com Deus. E realmente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão na verdade do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão registrados no Senhor. Eu lembrei de algo hoje. Quando eu trabalhava lá no Boulevard, trabalhava numa clínica, toda vez que a gente chegava, não sei se hoje em dia é assim, mas quando a gente chegava, a gente batia o ponto. Tinha uma máquina, né, que a gente registrava, primeiro a gente registrava o dedo, e toda vez que a gente chegava, a gente apertava o dedo, e aí saía um papelzinho com o nosso nome completo, a hora que a gente tinha entrado, e o dia, e o nome da empresa. E eu, orando ao Senhor hoje, me lembrei disso. Era um registro que a empresa tinha, que eu trabalhava lá, e que registrava a hora que eu tinha chegado, que eu tinha saído, e a data. E quem está em Cristo é dessa mesma forma. Quem está em Cristo está registrado no Senhor. Quem está em Cristo tem a sua identidade, tem o seu nome completo. Quem está em Cristo tem a hora, tem o dia, tem a data, tem tudo registrado. Então, quando eu apertava o meu nome, o meu dedo, e eu tinha registrado esses 2 dedos. Se eu apertasse esse lá, não saía nada. Só saía o dedo que eu tinha registrado. Então, quem está em Cristo só vive as maravilhas que ele tem se estiver registrado. Se não estiver registrado em Cristo Jesus, não adianta. Você vai fazer o que for e não vai sair nada. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21, eu tinha pedido para a gente poder refletir sobre essa palavra. E eu acredito que, né, quem refletiu teve um entendimento de alguma coisa. E amém por isso. 7 e 20. Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, diz bem assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O livro de Mateus, ele é um dos evangelhos que relata os ensinamentos e a vida de Jesus. Em Mateus, no capítulo 7, do 21 ao 23, Jesus fala da importância de uma verdadeira obediência e submissão a Deus como um requisito fundamental para entrar no reino dos céus. Essa passagem ela nos adverte que, apesar de muitos afirmarem serem discípulos de Cristo, nem todos são os seus verdadeiros seguidores. A frase, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, é uma advertência para nós. Jesus não está dizendo que é errado chamá-lo de Senhor, mas sim que somente aqueles que obedecem à vontade de Deus entrarão no reino dos céus.
A obediência, ela está intrinsecada de muitas ramificações. Então, e uma delas é a entrada no reino de Deus. E não adianta dizer que é obediente, dizer que é submisso. Não adianta viver uma vida, um casamento, um ministério de aparências. Se queremos impressionar homens, ok, isso vale. Se quisermos mostrar para as pessoas que somos bons maridos, boas esposas, que somos abençoados, que temos a mão de Deus a nosso favor, que somos servos fiéis, que temos isso, que somos aquilo, sim, é válido. Mas se quisermos tocar Deus, se quisermos impressionar o coração de Deus, mostrar para Deus que estamos arrependidos, se quisermos ser reconhecidos, registrados por Deus, nada o que fizermos para impressionar homens servirá. Vai precisar entrar em um nível muito profundo de obediência para ser reconhecido por Deus e ter acesso ao reino de Deus. A obediência não é só alguém mandar, ou não é só o que está escrito na Bíblia e você ir lá e fazer. Está muito, muito, muito além disso. Essa frase, ela não é uma frase futurista, não é um versículo futurista, não é algo para longa data, não é uma frase de talvez ou de quem sabe. É uma determinação, é uma sentença, é uma declaração afirmativa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deus não está colocando talvez, não, é uma certeza isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado com o Senhor, Senhor, que nós estamos pronunciando, pois eles podem estar vazios de obediência e cheios de aparência. O que nos importa mais? O que Deus diz? O que está estabelecido nos céus? Ou o que o homem diz? Ou o que agrada ao homem? Um verdadeiro discípulo de Cristo significa mais do que pronunciar palavras. É uma questão de coração e de ação. Mas por que coração? Aonde é que o coração entra aqui? Eu aprendi e descobri duramente que sim, é possível pronunciar, falar, profetizar, abençoar, abrir a boca, mas no coração a intenção é completamente diferente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu proferi algo, mas no meu coração a intenção era outra? Isso me assustou muito, mas a gente já vai falar sobre isso. Jesus ele enfatizou a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, ele pergunta: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Em João, capítulo 14, no versículo 15, ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Um verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que segue a Cristo em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. Não é aquele que deixa Deus guiar o seu ministério, mas o casamento não. Não, eu escuto Deus nisso, mas naquilo não. Eu obedeço Deus nisso, mas naquilo não. A obediência está interligada, entrelaçada, ligada, unida, junta. É inseparável daquele que quer ter acesso ao reino de Deus. Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26 ao 28, Deus fala sobre as bênçãos que virão para aqueles que obedecem à sua palavra. E foi mais ou menos assim. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Eu não estou lendo o versículo, eu só fiz um resumo do que eu entendi do versículo.
Aleluia. Vou voltar. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje, estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Se nós não estamos obedecendo a Deus em tudo, absolutamente tudo, pode ter certeza que estamos obedecendo a outros deuses. Não precisa nem fazer campanha, nem perguntar saber. Se nós não estamos obedecendo a Deus em tudo, pode ter certeza que nós estamos obedecendo a outros deuses. E o nosso Senhor, não será para Deus. Em João, no capítulo 14, no versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, não é só aquele que tem os mandamentos, não é só aquele que lê a palavra, é aquele que lê e que obedece. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Será por que então que muitas das coisas que a gente pergunta, que a gente busca, não é revelado a nós? Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Está faltando amor, está faltando obediência. Nós estamos entendendo a intensidade da gravidade de sermos superficiais, de vivermos de aparência, de não viver uma vida baseada na vida de Cristo. Nós estamos conseguindo entender isso? Vamos voltar lá para o que me assustou. No versículo 22 do capítulo 7 de Mateus diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Como estava dizendo, eu aprendi e descobri que sim, podemos fazer tudo isso, mas com o coração bem longe do altar. Orações, imposições de mãos, declarando do amor de Deus, mas por dentro, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de falsas intenções. Quando eu me deparei com isso, eu fiquei em choque. Eu parei assim e falei, meu Deus, quantas orações, quantas declarações de bênçãos eu não fiz com o coração distante da dor e da necessidade do outro. Quantas vezes eu não cheguei para alguém e orei por ela, sem ao menos estar interessada no que realmente ela estava precisando, no que realmente ela estava pensando. Aqui, na minha boca, Senhor guarda, Senhor ajuda, mas aqui dentro, bem longe, bem distante. Estamos cheios de palavras bonitas, de orações fervorosas para mostrar para o outro o quanto somos de Deus, quanto estamos cheios do Espírito Santo, mas quando na verdade vestimos a capa da aparência e seguimos crentes. Profetizar, expulsar demônios ou realização de milagres agora são condições para entrar no reino? Então será que eu só vou entrar no reino se eu expulsar um demônio, se eu fizer um milagre? As obras que Jesus esperava dos discípulos e que espera de nós são menos espetaculares. Porém, no dia a dia é muito mais difícil de serem realizadas. Professar Jesus como Senhor e Salvador e viver uma vida em submissão a Ele é uma palavra e ação muito maior do que qualquer profecia. Expulsar dos nossos corações a cobiça, o ódio, a maldade, vale mais do que qualquer exorcismo. Fazer a nossa parte no amor aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, é um milagre o bastante para Deus. Orar, jejuar e servir aos outros, sem se importar se qualquer outra pessoa está sabendo,
é uma obra que só pode ser realizada por uma vida entregue ao Reino. São estas as obras que o Senhor espera de nós. É as obras daqui, é a mudança de vida, é o arrependimento verdadeiro e genuíno que Deus espera de nós. Se não as praticarmos, ou se as praticarmos apenas de aparência e continuarmos numa vida paralela ao pecado, não haverá lugar para nós no reino de Deus. Essas pessoas realmente ficaram surpresas na pior hora, o dia do juízo. Mas por quê? Porque elas trataram de mudar tudo, menos o que Jesus pedia, o coração. Fizeram tudo para mudar os seus matrimônios, os seus relacionamentos, para mudar a mente, mas o coração continuava endurecido. O pior engano não é dos outros, mas de nós mesmos. Quando demonstramos algo que não somos, quando vivemos um casamento, um relacionamento familiar na igreja, para amigos, para pessoas de aparência, não são eles que são enganados, somos nós. Quando nós estamos ali vivendo, nossa, tá tudo bem lá em casa, nossa, tá mil maravilha, você não está enganando quem está escutando, é você que está sendo enganado. Se não houver uma mudança, uma transformação em nosso coração, vamos ver os nossos dias passarem e simplesmente passarem. As pessoas achando que somos felizes, que somos realizados, que temos um casamento próspero, que temos uma vida próspera, e não passará disso. Achismo. Vamos deixar, porque é uma questão de escolha. E cada um escolhe como vive seus dias, como entrega a Deus. Então vamos deixar Deus realizar o maior milagre dele possível em nós. A mudança de nosso coração e a intenção dele. Para que podemos seguir Jesus com tudo que construímos nele e a partir dele. Mas aí eu pergunto, por quê? Por que nós conseguimos fazer tudo isso? Orar, abençoar, falar em línguas, mas o coração não está voltado verdadeiramente para o Senhor. Por que é que nós conseguimos fazer isso sem sermos consumidos, sem que Deus nos mate ali de imediato? O pastor Cleito, ele falou de algo muito interessante na quinta-feira passada, se eu não me engano. Que muitos de nós vai fazendo uma coisinha errada aqui, outra ali, vai fazendo um pecadinho aqui, vai errando ali, vai desobedecendo ali, e Deus vai só dando a corda. Dando a corda, dando a corda, dando a corda. Quem sabe Deus não está nos dando a corda? Romanos 11, no capítulo 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Podemos fazer, sim, tudo isso em cima do dom que Deus nos deu, que Deus nos concede. Isso Deus não tira, não muda, Ele não anula. Se Ele te deu um dom da palavra, você pode pintar e bordar, fazer tudo ao contrário do que a palavra está dizendo. O seu dom vai continuar ali. Você vai continuar tendo um dom de falar bem, você vai continuar tendo um dom de pregar bem, mesmo com o coração longe do altar. Porque o dom de Deus, ele não tira, ele não revoga, ele não anula. Independente das suas ações, o dom continua ali. Orar bem sem a presença do Senhor. Pregar bem sem a presença do Senhor. Cantar bem sem a presença do Senhor. Falar bem sem a presença do Senhor. O versículo 23 diz assim: então lhes direi explicitamente, que significa demonstrando de forma clara, objetiva, de modo preciso. Jesus não deu voltas ali. Ele não falou por parábolas, ele não falou por código. Ele foi muito bem claro. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. E ele fala de forma clara, que é para não ter dúvida, que é para aquele que escuta
não achar que, não, Jesus se enganou, está falando de outra coisa, não é comigo. Não, ele está falando de forma explícita, de forma clara. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Muitos serão surpreendidos ao ouvirem do Senhor que ele não os conhece. Tarde descobrirão que não estavam vivendo segundo os princípios de Deus. Não estavam fazendo a vontade do Pai. Não existirão desculpas para a falta de conhecimento daqueles que se perderam. Essa ignorância, ela será o resultado das diversas oportunidades que o Senhor concedeu para que tivessem todo o conhecimento necessário para adentrar ao reino, mas não aproveitaram, desprezaram. Esse texto de Mateus 7, ele não está descrevendo um povo incrédulo, não está descrevendo um povo sem instrução, sem conhecimento da palavra. Ele não descreve alguém que não foi ensinado. Ele não está descrevendo uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem entendimento do que Jesus está falando. Os perdidos desse texto representam a nós, conhecedores da palavra, os que dizem discípulos de Cristo, o que estão toda quarta-feira aqui nessa mesa, o que estão toda quinta-feira ouvindo da palavra, do estudo, o que estão todo primeiro domingo do mês ouvindo da palavra de Deus. São para esses. Precisamos nos arrepender profundamente, correr para alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, pois haverá um tempo que será tarde para obter acesso ao reino. Não basta estarmos sendo ensinados, e muitas das vezes até agimos de uma coisinha aqui e outra ali. Se o nosso coração e as suas intenções não fazem parte do propósito que Deus determinou. Não há problema em profetizar, em expulsar demônios. Jesus fazia isso e nos ensinou a seguir nisso. Mas o que causa o afastamento desse alinhamento do nosso coração com o de Cristo é a iniquidade. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Está lá em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 22. Aqui o Senhor estava repudiando Israel por adorar Baal. Mas você lembra que nós vimos que se nós não obedecemos os mandamentos de Deus, certamente estaremos obedecendo a outros deuses? Naquele momento, o povo não estava obedecendo a Deus. O versículo 23 diz: apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Iniquidade é quando acostumamos com o pecado e não temos mais vergonha de cometê-lo. É quando aquele pecadinho que a gente vai guardando se torna algo totalmente natural. É quando a iniquidade chega ao coração do homem, ele fica tão endurecido que já não é mais capaz de discernir se certas atitudes é pecado ou não. Então, quando a iniquidade chega no nosso coração que já está corrompido, a gente vai fazer algo, vai pegar esse celular de alguém, mas na nossa mente não está tão errado assim não. Eu vou ter uma certa atitude dentro do casamento, com os meus filhos? Não, a gente fica naquilo ali, será que é pecado? Será que não é? É porque dentro já está cheio de iniquidade. Não tem mais o discernimento de saber o que é pecado e o que não é, o que é certo e o que não é, o que é de Deus e o que não é. Isso é quando a iniquidade chega dentro do coração do homem. É por isso que se profetiza, é por isso que se fala em línguas, expulsa demônios, ora, jejuma, abençoa e não terá acesso ao reino, porque não abriu mão da iniquidade, não usou o arrependimento como arma de defesa. Que essa pequena frase, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, não nos alcance, não nos encontre no dia da verdade. Que hoje seja mais uma noite
que o Senhor Deus está nos dando a oportunidade do arrependimento e não mais um pequeno soltar de cordas. Assim, a única surpresa será com o tamanho das bênçãos que o Senhor terá reservado para nós. Escolha abrir mão da vida de aparência, de engano, de mentiras. Escolha abrir mão daquilo que Deus já disse que não era mais seu. Nós temos a dificuldade de ainda agarrar as coisas que Deus disse que não é mais seu. Agarrar as coisas que Deus já libertou. Agarrar as coisas que Deus falou que não é para você entregar, é para você se desfazer, mas a gente está ali agarrado. E precisamos construir caminhos que levem ao acesso ao reino de Deus. Jeremias 17, no capítulo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é que pode conhecer um coração corrupto? Um coração enganoso? É por isso que naquele ditado que diz: a boca fala do que está cheio o coração, não procede. A boca pode até proferir palavras de bênção, mas o coração pode estar totalmente corrompido. Cada um com suas intenções no coração. Quem vai saber? Quem vai ter a certeza de que é verdadeiro as declarações e as ações das pessoas? Como é que a gente vai saber que uma pessoa que ora por nós, uma pessoa que intercede por nós, realmente está com o coração ali? Está lá no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Mais importa o que Deus pensa a respeito de nós do que a homens. Importa agradar a Deus e não a homens. É Deus. É Deus quem saberá se as nossas orações são verdadeiras ou não. Se nosso profetizar é em prol do melhor do outro ou não. Se estou procedendo de aparência ou não. Não tem importância, ao menos não deveria, nos mostrarmos para as pessoas que somos discípulos de Cristo, pois não são as pessoas que vão nos levar ao reino. A gente tem muita preocupação de mostrar para o outro que temos um casamento bom, um casamento realizado. Nós temos a preocupação de mostrar para o outro que oramos, que intercedemos, que somos homens e mulheres de oração. Mas importa mais agradar a Deus do que a homens, porque não são as pessoas, não é a opinião das pessoas que vai nos levar ao reino. Não é o que a pessoa vai achar de mim que vai me levar ao reino. É aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que eu estou dizendo e é aquilo que o meu coração está correspondendo diante de Deus. As pessoas são ferramentas de Deus para nos ajudar a ter acesso, assim como nós somos ferramentas delas. O relacionamento que devemos ter um para com os outros é um relacionamento de união, para um ajudar ao outro chegar lá. Que tudo o que fizermos aqui, que toda a nossa oração, nossa intercessão, nossa fala, nossa atitude possa estar alinhada com a vontade de Deus, para que Ele nos conceda e nos reconheça como verdadeiros discípulos do Senhor. Então que hoje, se nós, em algum momento da nossa vida, ou se em alguma área da nossa vida, nós estamos vivendo de aparências, nós estamos vivendo de uma ilusão que engana apenas nós mesmos, que hoje nós possamos nos desfazer dela. Porque naquele dia, o Senhor vai falar a palavra. Nunca vos conheci. Ou, vem cear comigo. Isso quem vai decidir é nós. Como eu falei no grupo, é uma decisão. E quem decide o que vai escutar no dia da verdade, o que decide o que é que vai escutar,
o que os ouvidos vai escutar no dia da verdade, vai ser a decisão que nós vamos tomar hoje. A decisão daquilo que sair da nossa boca ser verdadeiramente aquilo que Deus quer dizer, que Deus quer falar, que Deus quer profetizar, que Deus quer abençoar. E não aquilo que o nosso coração está cheio, porque o nosso coração é muito enganoso. Então que hoje deixemos de lado toda e qualquer aparência em qualquer área da nossa vida e possamos decidir verdadeiramente em nos arrepender, porque o dia está próximo e está mais próximo do que nós imaginamos. O nosso dia pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, quando a gente sair daqui, a gente não sabe. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Tem uma menina bem aqui. Amém, amém, amém. Compartilha, você que está nos acompanhando, compartilha essa mensagem, compartilha aquilo que tocou o seu coração. Visite também as nossas outras redes sociais, amém? E fique na paz, que Deus te abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Senhor, diante do teu altar, diante da tua majestade, diante da tua soberania, Pai, nós queremos pedir perdão a ti. O teu Espírito Santo que sonda os corações, nós pedimos, sonda os nossos corações neste momento, Pai. Sonda, Pai amado, as nossas atitudes. Sonda, Pai amado, a intenção do nosso coração, Pai. E muda, Senhor. Nos faz enxergar, Senhor, aonde nós estamos, Pai amado, precisando de conserto, de arrependimento, Pai. Para que possamos, Pai, em nome de Jesus, cessar, Pai, com toda a prática de iniquidade, Pai. Com toda mentira, com todo o engano a nós mesmos, Pai. Com toda a falsidade, com toda a intenção falsa de nossos corações, Pai. Porque nós queremos servir a Ti de uma forma íntegra, de uma forma, Pai amado, a qual agrada ao Senhor, em obediência. Que a Tua palavra, Pai, seja revelada a nós, Pai, de uma forma, Pai amado, extraordinária. Senhor, nos tira das profundezas de engano, Pai amado, em que estamos vivendo. Limpa, Pai amado, a sujeira dos nossos olhos, para que possamos ver e enxergar aquilo que o Senhor já disse, não, que nós estamos insistindo no sim. Nos faz enxergar, Pai, aquilo que o Senhor já tirou da nossa vida e nós ainda estamos insistindo. Nos faz entender, Pai, e perceber todas as coisas que o Senhor já disse que não era mais nosso. E nós ainda estamos insistindo, Pai. Nós pedimos a cura, Pai, do nosso coração. Nós te pedimos, Pai amado, resgatar do nosso coração. Nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos limpe, nos lave, nos purifique, Pai amado, com a Tua palavra. E que hoje, Pai amado, em nome de Jesus, seja mais um dia a qual o Senhor tem nos dado que possamos nos arrepender, Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome. E é em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.